Muito bem. Então agora vamos fazer um exercício para treinar um pouco essa parte de criação de subredes, tá certo? Que seguindo todas as etapas a gente vai ver que é algo bem tranquilo. O primeiro exercício é o seguinte: subdividir a rede 10.0.0.0, né? Então a gente sabe que isso aqui é o endereço de rede, porque tem 0.0.0, barra 8, então dada a máscara. Pegar essa rede aqui e subdividir em duas subredes, tá? E listar a faixa de endereços IP de cada subrede e a nova máscara de subrede na representação decimal, ok? O exercício número 3, considerando aqui o IP 201.68.10.66, né? Barra 26, então isso é o endereço de um computador qualquer em uma rede ou de um host qualquer. Responda: qual que é a máscara de subrede? Lógico, em formato decimal, ok? Qual é o endereço de subrede? Então, igual a gente tinha aqui o endereço de rede, aqui a gente já está falando que tem uma subrede, né? Qual que seria o endereço de subrede para esse IP aqui? Qual que seria o endereço de broadcast dessa subrede? Tá? A letra D. Qual o intervalo de IPs válidos para essa subrede? Então, aqui vamos fazer para todas elas, tá? Então, considerando essa máscara, quais seriam os intervalos de IP válidos para todas as subredes de acordo com essa máscara aqui? E qual o número máximo de hosts para essa subrede, ok? Dê uma pausa aí no vídeo, tentem fazer os exercícios, que em seguida eu já vou corrigi-los e vocês podem tirar as dúvidas aqui durante a correção. Muito bem. Então, o primeiro exercício é a rede, né? O primeiro exercício que eu digo, o número 2, a rede 10.0.0.0 barra 8, a gente quer criar 8 subredes. Então, vamos usar aqueles 3 passos que a gente viu na parte anterior do vídeo, né? O primeiro passo seria determinar o número de bits de hosts a serem utilizados para a subrede. Então, se eu escrever aqui a minha rede original, 10.0.0.0, né, se eu representar ela em formato decimal, aliás, se eu representar ela em formato binário, né, a gente vai ter essa representação binária. E como a máscara é barra 8, significa que os 8 primeiros bits são os bits de rede. Então, eu já coloquei aqui, ó, o primeiro octeto, né, que são os 8 primeiros bits. Eles representam a rede e o restante representa os bits de host, tá certo? Então, a gente precisa de duas subredes. Eu sei que se eu fizer 2 elevado ao número de bits que eu preciso, tem que ser igual a 2, tá certo? Porque eu quero duas subredes. E eu sei que essa equação aqui, ela é resolvida para n igual a 2, ok? Desculpe, para n igual a 1, né? Então, a gente vai precisar de apenas um bit aqui do host, eu sempre pego mais à esquerda, para identificar a subrede. E a gente vai acrescentar um 1 aqui também na subrede, né, na máscara de subrede, para identificar aquele elemento também como parte da rede ou subrede, né? Então, agora, os meus endereços IPs, eles sempre vão começar com 10, né, que representam a rede. E os outros elementos aqui, os outros bits, eles vão mudar, sendo que o primeiro bit aqui, que antes era do host, ele vai identificar a subrede. E lógico, como eu estou utilizando um bit para identificar a subrede, esse bit vai ser acrescentado na máscara, que agora ao invés de ser barra 8, vai ser barra 9. Tá certo? Muito bem. Então a máscara de subrede, então, se eu colocar o barra 9 aqui, eu vou escrever 9 bits 11 aqui e preencher o restante com 0. Se eu transformar isso para decimal, todos os bits em 1 é 255, o primeiro bit em 1 aqui é 128.00. Então agora a máscara de subrede que eu vou utilizar é 255.128.00 para todos os computadores que estiverem nessa rede, tá bom? É esse bit aqui nessa posição que vai fazer com que os computadores da subrede 1 e 2 não consigam se comunicar. Ótimo. Definida então a quantidade de bits que eu vou utilizar para a subrede, o segundo passo é listar as novas identificações de subrede, ou os chamados endereços de rede de cada subrede, né?
Como temos duas subredes, então a gente sabe que vai ter dois endereços de subrede também, ou duas linhas na tabela. A primeira subrede, então, eu vou colocar os valores aqui em decimal, né? Aqui o 10, né? Que tem essa representação. O primeiro bit aqui de subrede eu vou começar com 0 e preencher o restante com zeros, né? Se eu fizer a transformação para decimal, vai dar exatamente 10, 0, 0, 0. Então essa é a minha primeira identificação de subrede, né? E a máscara é o /9. Lembrando que o endereço IP sempre está associado a uma máscara de subrede, ou máscara de rede. A segunda subrede, então, né? O meu bit de subrede, que era 0, passou para 1. Então, e eu vou preencher o restante dos valores de host com 0. Lembrando que aqui eu estou identificando o endereço de rede, né? Por isso que eu preencho com zeros. Então, isso aqui, quando eu converter para decimal, vai ficar 10. Esse número aqui é o 128 em decimal, 00, que é a identificação de subrede aqui. Então, agora eu já tenho as identificações de subrede. A terceira etapa, né, a etapa final, seria listar todos os endereços para cada faixa de subrede. Ok? Como é que eu faço isso? Eu coloco aqui o primeiro valor, né, da subrede em 0, vou preencher todo o restante com zeros, exceto o último, né, porque eu vi que tudo 0 é o endereço de rede, então não posso usar. E depois vou preencher também todos o restante dos bits de host com 1, exceto o último, né, porque eu vi também que todos os bits em 1 é o endereço de broadcast. Então, quando eu converto isso aqui para decimal, vai ficar 10.001, né, que é o meu primeiro endereço disponível para a primeira subrede, até 10, esse número aqui é o 127, 255, 254. Então, nessa faixa aqui, ó, todos os computadores estão na subrede 1. Muito bem, agora eu vou mudar os bits de subrede, o que era 0 virou 1, e vou usar o mesmo processo. 10, 128, 01, até 10, 255, 255, 254, ok? Todos os endereços de rede nessa faixa aqui, ó, eles estão na segunda subrede, sendo que uma subrede não consegue comunicar com a outra. Por que isso acontece? Né? Porque quando eu faço o bit, a lógica AND, né, do endereço IP com a máscara de subrede, todos os endereços aqui, ó, eles têm esse bit em 0, né? E esse bit faz parte da máscara de subrede. E todos os endereços na segunda faixa, eles têm esse bit aqui em 1. Então, quando eu faço o AND bit a bit, a gente vai ver que todos os endereços aqui têm o bit 1 e aqui é 0. Então, o sistema considera que são redes diferentes. Ok, feito isso, fechamos o exercício, tá? Já conseguimos subdividir em duas subredes e sabemos quais são todos os endereços. Repare que os passos são sempre os mesmos. Até seguir esse procedimento, a gente consegue criar as subredes. No exercício 3, né, foi dado o IP aqui, já é um IP de alguma subrede. Então, o IP é o 200, 168, 10, 66. E a máscara é o /26. A primeira coisa que foi perguntada é qual que é a máscara de subrede. Eu sei que é o /26, e se eu representar isso aqui em formato decimal, a gente vai ter 26 bits 1 e o restante em 0, né? Até completar 32. Então eu tenho aqui mais 6 bits em 0. Quando eu faço a conversão desses números aqui para decimal, eu tenho 255, 255, 255, 192. Então essa é a minha máscara de subrede para subrede /26, ok? Na letra B, ele pediu qual que é o endereço de subrede para esse endereço IP aqui, né? Como é que eu acho o endereço de subrede? É só eu fazer aquele AND lógico lá, ó, do endereço IP com a máscara de subrede, né? Porque o AND lógico aqui em 0 vai ficar todo 0. Então, quando eu faço aqui, esse AND bit a bit, o que a gente já viu? Sempre que é 255, significa que todos os bits estão em 1. Então, basicamente, vai passar esse valor aqui, o 200, né? A gente vai repetir ele, né? 1 AND 1 dá 1, 1 AND 0 dá 1, desculpa, 1 AND 1 dá 1, 0 AND 1 dá 0. Então, repare que eu estou repetindo o endereço IP. Aqui a mesma coisa, se é 255 na máscara, o 128 já passa aqui direto.
255, o 10 já passa direto. Aqui não. Aqui a gente vai ter que fazer o AND bit a bit, né? Então aqui eu tenho 0 AND 1 dá 0. 1 AND 1 dá 1. O restante, como é tudo 0, eu sei que qualquer valor AND 0 vai dar 0. Então agora eu tenho aqui representado em formato binário o meu endereço de subrede. Quando eu faço a conversão para decimal, né, eu tenho 200, 16810, que eu já sabia, que veio aqui de cima. E esse número aqui convertido em decimal é 64. Então o meu endereço de subrede aqui, ele é o 200, 168, 10, 64, que representa ali todos os computadores que estão nessa faixa de subrede, ok? Na letra C, pediu para a gente o endereço de broadcast, né? A gente sabe que para subrede, como é que eu encontro o endereço de broadcast? Vou pegar todos os bits do host e colocar em 1. Né? Então, para essa subrede aqui, o que a gente viu, né? Se eu tenho lá o barra 26, significa que eu tenho aqui todos os 3 primeiros octetos fazem parte da rede, e eu acrescentei mais 2 bits aqui para ser a subrede, né? Então, esses 3 primeiros identificam rede, esses 2 bits identificam subrede, e esses 6 últimos bits identificam host. Para essa faixa, para eu achar o endereço de broadcast dessa subrede aqui, basta eu colocar todos os bits de host em 1. Foi o que eu fiz aqui embaixo, ó. Peguei todos os bits de host, coloquei em 1. Quando eu faço a conversão agora, né, fica 200, 168, 10, e esse número é o 127. Então, se eu enviar uma mensagem para esse endereço aqui de broadcast, todos os computadores que estiverem nessa faixa de subrede, que tem os 2 primeiros bits em 0 e 1, eles vão receber essa mensagem, né? Porque esse que é o conceito de broadcast, tá certo? Na letra D, pediu para listar os endereços de cada faixa. Como eu já sei quais bits são os bits de subrede, né? Então, basta eu fazer aquele passo 3 da nossa criação de subredes, ok? Lembrando que eu não coloco todos os bits de host em 0, porque esse é o endereço de subrede, e nem todos os bits em host em 1, porque esse é o endereço de broadcast. Então, aqui eu vou fazendo a representação, né, em binário. Então, eu vou representar o 200, 168, 10. Essa é a parte de rede, vai ser sempre igual para todas, tá? Represento os bits aqui de subrede, então eu vou fazendo as sequências binárias deles, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. E os bits de host eu vou preenchendo tudo 0, exceto o último, e tudo 1, exceto o último também. Por esses motivos a gente já falou. Faça a conversão em decimal, isso aqui vai ficar 200, 168, 10, 1, até 200, 168, 10, 62, ok? Muito bem. Depois eu tenho o 200, 168, 10, 65, certo? Até 200, 168, 10, 126. Então, essa é a segunda faixa de endereços da subrede. A terceira faixa é 200, 168, 10, 129. Inclusive, desculpem aqui, tá? 200, eu vou até fazer essa correção aqui em tempo real. Então aqui é 200, não é o 92. 200, 200, 200 e 200, ok? Agora sim, então é 200, 168, 10, 129 até 200, 168, 10, 190. A última subrede, 200, 168, 10, 193, esse número convertido, tá certo? Até 200, 168, 10, 254. Então, temos aqui as 4 faixas de endereços IPs. Cada faixa aqui representa uma subrede, ok? Os computadores, por exemplo, que têm IP nessa faixa não conseguirão comunicar com os computadores que têm IP nessa faixa aqui. E por último, né, pediu para verificar o número máximo de hosts nessa subrede, que é o número máximo de hosts em qualquer subrede.
A gente viu que isso é dado por 2 elevado a m menos 2, né? Menos 2 por quê? Tem um endereço que é o endereço de rede e outro que é o de broadcast, que eu não posso usar. Então, se eu pegar, lembrando que m é o número de bits de host. Então, nessa subrede, né, eu tenho 6 bits de host. Quando eu faço 2 elevado a 6, dá 64, menos 2, em cada subrede eu posso ter 62 hosts, tá certo? Muito bem, agora finalizando a nossa aula, a gente sabe como é que eu posso filtrar e isolar o tráfego dessas duas redes mostradas aqui, né? Eu tenho a primeira opção, que é criar uma rede diferente para cada um, só que eu desperdiço muitos endereços IP, verdade? Ou eu posso utilizar o mesmo endereço e criar duas subredes diferentes, que seria uma forma mais econômica de utilizar os endereços IP, tá certo? Então essa que seria a resposta, poderia criar subredes. Os pontos-chave dessa aula, então, saber a função do endereço de rede, da máscara de subrede e do gateway padrão, saber como o host obtém esses valores, né? Como é que isso pode ser passado para o host, conhecer os endereçamentos IPv4 e IPv6, saber como as configurações de redes elas são atribuídas, né? Pode ser atribuída manualmente, né? De maneira estática, que a gente chama, ou por um servidor DHCP, é o que a gente chama de maneira dinâmica. Entender e saber criar uma subrede, tá certo? A parte teórica dessa aula também está no curso da NetAcad, é o capítulo 4. E eu vou deixar uma lista de exercício, a lista de exercício 3, pode ser entregue até o próximo final de semana, né, dia 30, o último final de semana de agosto, e o valor é de 3 pontos, tá certo? Eu vou criar uma atividade lá para vocês entregarem essa lista, ok? Muito obrigado, até a próxima aula.